Bom, estamos aqui para apresentar nosso trabalho, o planejamento da paisagem como exigência para o desenvolvimento sustentável do território, o caso dos rios Umbatiba e Mumbuca, em Maricá, no Rio de Janeiro. Falo aqui em nome meu, professora Heloísa Carvalho de Araújo, e da pesquisadora, bolsista de iniciação científica, Caroline de Oliveira Moura. Ambas estão lotadas na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Arquitetura e Urbanismo. Temos o maior prazer de apresentar esse trabalho no 15º Fórum Ambiental da Alta Paulista, nesse período no final de junho, 26 a 28 de junho de 2019. A ideia dessa apresentação, ela se apoia na investigação sobre esses rios na cidade de Maricá, no âmbito de uma abordagem investigativa e perceptiva, tendo como foco o planejamento da paisagem como exigência de desenvolvimento sustentável do território. O trabalho, inicia-se assim uma ideia de trabalhar com esse fenômeno da bacia hidrográfica e também a relação da disponibilidade hídrica frente ao descompasso do crescimento urbano vivenciado pela cidade de Maricá. Esse trabalho, do ponto de vista institucional, ele se apoia numa pesquisa intitulada Águas Urbanas na Cidade Contemporânea, abordagens, exigências e possibilidades na cidade de Maricá e Niterói, também vinculado à Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Essa investigação, revestindo-se de uma visão mais ampliada do tratamento dado à temática ambiental urbana, se propõe a conhecer de forma como a atenção urbana, ambiental e ecológica na área se revela. E, logicamente, ações, recomendações no âmbito de projetos urbanos que possam estar vinculados a essa perspectiva. O município de Maricá, no contexto do território fluminense, vem apresentando taxas de urbanização significativas do censo de 91 ao censo recente, né? A cidade tem uma estimativa de crescimento pelo IBGE em torno de para 157.789 habitantes para esse período recente. E ela parte, em 1991, de uma população em torno de 37 mil habitantes. Então, é considerável o crescimento que essa cidade vivencia por vários fatores. O acesso à cidade de Maricá se dá pelas rodovias estaduais, né? A RJ-106, que é a rodovia Amaral Peixoto, que propicia a ligação do município de Maricá com cidades de Niterói e São Gonçalo, também ao município de Saquarema. E também pode ser feito pela rodovia estadual RJ-114, que permite a conexão do município de Maricá com o município de Itaboraí. É um dos municípios, de fato, com o maior ritmo de crescimento populacional do estado do Rio de Janeiro, com impacto sobre as estruturas verdes e hídricas desse município. Então, o espraiamento urbano na direção dos territórios de fronteira é um movimento contínuo em transformação. E a região também tem um papel importante no contexto metropolitano, sobretudo no leste metropolitano da região metropolitana do Rio de Janeiro, com um processo de periferização progressiva, com dinâmicas próprias, estrutura e formas urbanas que evidenciam inadequado e desigual acesso aos serviços urbanos. Ameaças às áreas de preservação ambiental, ameaça às áreas dos sistemas lagunares. O planejamento territorial tradicional passa, então, a privilegiar o estabelecimento de padrões ideais e adequados de urbanização, mas sem vínculo com a realidade local, propiciando a legitimação das desigualdades existentes e a separação entre planejamento e gestão. O que nos fez, de fato,
permear e escolher a área de estudo dos rios Ubatiba e Mumbuca está relacionado que a bacia do rio Ubatiba é a maior bacia hidrográfica do município de Maricá. Tem hoje uma população em torno de 40 mil habitantes. E mananciais de abastecimento público, né, localizados nessa bacia. O sistema fluvial de Maricá, ele é muito específico, né? Todos os rios que nascem no território de Maricá, ele deságua no próprio território, né? Ela apresenta constantes transformações de áreas verdes em áreas urbanas e também naquelas que conformam a área de proteção ambiental das serras de Maricá. A percepção de ameaça do desenvolvimento e crescimento urbano evidencia, por um lado, a avaliação hídrica, a diminuição e infiltração de água, né, nos lençóis freáticos e, com isso, a redução do volume dos corpos hídricos. Esse crescimento descontrolado da população da cidade de Maricá provocou um espraiamento da malha urbana e a redução de áreas verdes, o que se pode verificar também pelo fato de ter seus principais rios poluídos. É notável também o descumprimento das normas de proteção e, consequentemente, da continuidade dessa política ineficiente. E qual é a questão central que balizou essa investigação? Que orientou a pesquisa de campo foi em adotar, por meio de uma adaptação do método de unidade de paisagem como ferramenta de análise territorial, uma leitura com a finalidade de subsidiar o planejamento da paisagem dos rios Ubatiba e Mumbuca. O rio Mumbuca, em Maricá, encontra-se bastante degradado em seu trecho mais urbanizado, né? Com recentes intervenções nas áreas mais próximas às nascentes. O rio Ubatiba se origina do rio Silvado, que nasce a 630 metros de altura, atravessando o bairro de Ubatiba, Caxito, Itapeba, Centro e tendo como foz a Lagoa de Maricá. Ele pertence, o rio Ubatiba, à subbacia do Ubatiba, que inclui a Serra do Lagarto, as serras Silvado, Retiro, Sapucaia, Camburi, Macaco e Cachoeira. E segundo o plano de manejo do município, das áreas naturais protegidas de Maricá, a subbacia do Ubatiba é a maior do município e vem sofrendo regularmente com o processo de expansão urbana. Mumbuca, já por outro lado, é o nome dado ao trecho do rio Ubatiba após o limite com a rodovia estadual RJ-106. Com exceção dos distritos de Inuã e Itaipuaçu, abastecidos pelo sistema Imunana-Laranjal, o rio Ubatiba, segundo o Atlas de Abastecimento de Águas da Agência Nacional de Águas, a ANA, junto aos poços de Maricá, configuram os mananciais de abastecimento do município. Então, os trechos do rio Ubatiba no entorno da RJ-114, que permite a conexão já com o município de Itaboraí, passam esses progressivamente a serem ocupados por grandes condomínios e zonas industriais no eixo viário que faz a conexão com o município de Itaboraí. Qual foi e qual é considerado o objetivo geral dessa investigação? Contribuir para a discussão de temas relacionados à análise ambiental urbana e práticas de desenho ambiental ou desenho sustentável, tendo como foco o planejamento da paisagem. Como objetivos específicos, a gente balizou num tripé. Primeiro, avaliar a partir da investigação e percepção como os rios Ubatiba e Mumbuca se inserem na paisagem urbana do município de Maricá. E considerando que tais áreas constituem-se unidades de paisagem, como é a apreensão que o observador tem das características dos referidos territórios? E, por último, em que medida tal percepção se articula ao planejamento e ao desenvolvimento sustentável do território? Essa ideia se estabeleceu, basicamente, a partir do método, né, e do conceito de paisagem adotado na presente pesquisa. Esse conceito privilegia o viés holístico, a abordagem interdisciplinar da ecologia da paisagem. A análise deteve-se na adoção do conceito também de unidade de paisagem, o qual define como unidade cada trecho homogêneo
distinto pela semelhança na organização e dimensão dos elementos que compõem a paisagem, podendo ser suporte físico, cobertura vegetal ou mancha urbana. E do ponto de vista metodológico, a divisão do perímetro da bacia foi então feita em 4 trechos. A caracterização da área de estudo se deu de acordo com as especificidades e conformidade com a bacia. A leitura e a compreensão dos trechos também se deu a partir de uma abordagem perceptiva. A leitura e compreensão de textos a respeito da área de estudo e do meio ambiente e sua relação com indivíduos e com o espaço urbano também foi considerada. Conceitos e formas de revitalização de corpos hídricos e, por fim, a caracterização e análise das informações coletadas. Tudo isso através da geração de mapas, da confecção de mapas, de visitas de campo, registros fotográficos, visando compreender a relação do rio com o espaço urbano. Esses 4 trechos, definidos inicialmente na pesquisa, permitiu a divisão de unidades de paisagem da bacia e se fez necessário também no sentido de possibilitar a análise dos mesmos pelas visitas de campo e pela adoção da valorização da percepção da paisagem. Para definir os trechos de análise, cruzaram-se dados de imagem de satélite da região e observações de campo, buscando sempre aprender dos aspectos da paisagem e culminando numa abordagem um pouco mais flexível. As unidades de paisagem dos rios Ubatiba e Munduca, então, permearam, assim, 4 abordagens distintas. A primeira delas, a unidade paisagem 1, entre a nascente do Silvado e o início das ocupações urbanas adensadas, classificamos uma primeira unidade que caracteriza o trecho mais preservado do rio. A segunda unidade de paisagem corresponde à faixa de transição entre o trecho mais preservado do rio e o limite com a RJ-106, que é a rodovia principal que vai permitir a conexão com os municípios da região dos lagos, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, conhecidos como Saquarema, Araruama, Cabo Frio. Destacamos esse trecho como uma unidade de paisagem por conta da forma e tipologia da ocupação dessa área que difere das demais, pela presença de grandes condomínios e fazendas. A unidade de paisagem 3 corresponde ao trecho urbanizado do rio e tem início no cruzamento dessa rodovia, RJ-106, e término no aeroporto de Maricá. Esse trecho é canalizado em quase toda a sua extensão e recebe o nome aí já de Rio Munduca. Apresenta violações diversas às suas margens, descaracterização da massa ciliar e excesso de esgoto in natura. E por último, a unidade de paisagem 4, que compreende a área do aeroporto até a foz da Lagoa de Maricá. Esse pequeno trecho não possui canalização ou invasão marginal, entretanto, é de grande importância, pois recebe em seu trecho natural a água já contaminada e faz a conexão com o sistema lagunar. Por fim, é sentida a ausência, nessa análise, de programas de recuperação e conservação dos ecossistemas em um contexto do bom desempenho do planejamento municipal. E é perceptível também a ameaça do desenvolvimento e crescimento urbano a qualquer custo. A motivação por essa abordagem perceptiva, apoiada no planejamento da paisagem, frente à heterogeneidade do território estudado, apresenta-se como necessidade por um agir responsável, baseado no conhecimento, nas potencialidades da área, no âmbito da discussão sobre o papel do planejamento da paisagem. Agradecemos de todo e esse é o nosso trabalho. Obrigada.